Escravo da morte. Gente, por que falar desse tema, cara? Parece que falar em morte é sempre algo complicado, né? E realmente é. Falar desse tema porque chegou a hora de nós virarmos o mundo de cabeça para baixo. Esse era o termo que usaram em relação ao apóstolo Paulo. Quando Paulo vinha chegando falando de vida, as pessoas que eram da morte diziam assim: tá vindo aquele cara que tá virando o mundo de cabeça para baixo. E a verdade é que se você não virar o mundo de cabeça para baixo, o inimigo vira o seu mundo de cabeça para baixo. Então vamos lá. Eu entrei no banheiro da minha casa porque eu estava muito indignado. Eu tinha tido uma discussão com uma pessoa e isso faz, sei lá, uns 3 anos para mais. E eu fechei dentro do banheiro, eu me sentei no chão e uma opressão, né, de fora para dentro começou a me atacar e começou a querer tirar de dentro de mim princípios de mortes para me ferrar. Então, presta bem atenção, nós precisamos virar esse mundo de cabeça para baixo. Planet Shakers é o termo em inglês. Então, o meu mundo precisava ser virado de cabeça para baixo e Deus age em cima da crise. Que maravilha estar em crise, que maravilha ter um problema, porque é no problema que você pode enfrentar e ser renovado e não ser esmagado por ele. Gente, eu me sentei ali e ouvia sons de alegria do lado de fora. E aqueles sons de alegria, porque eu tinha passado por um peso de discussão, por um peso de acusação, aqueles sons de alegria me afetavam. E o que começou a ser assoprado na minha mente, tentando ativar princípios de morte, falsas ideias lá dentro, foi o seguinte: tá vendo como eles são alegres? Eles não precisam de você. É interessante, né? Realmente é uma falsa ideia. Isso vem para roubar, matar e destruir a tua alegria. E eu passei, sei lá, uns 20 minutos ali na maior luta da minha vida. E começou a vir desejos de morte. Eu nunca tinha tido isso na minha vida. Depois dessa situação eu conversei com 2 pessoas que eu amo muito e 2 pessoas de Deus, 2 caras fortes. E eles me disseram: Eber, eu já senti muito, sabe, desejo suicida, e eu me apavorei, porque era a primeira vez que eu tinha sentido um despertar de desejo, de angústia de morte, dizendo assim: será que não é melhor, cara, tá morto do que tá vivo? E só isso, só essa sugestão que veio na minha mente já me apavorou, sabe, aquilo me oprimia. E eu tava ali chorando, indignado, até que eu comecei a me despertar para a luta. E escravo da morte, nós nascemos mortos emocionalmente e espiritualmente. E nós começamos a crescer mortos. E é interessante como o que é morto chama atenção. Se tiver um acidente na esquina da tua casa, você vai perceber que um monte de gente se reúne por causa da má notícia. A má notícia chama a atenção. E tantas vezes a boa notícia não chama a atenção. Sansão, quando ele estava indo fazer uma atitude morta, algo errado, ele viu um leão morto. E ele não podia tocar em nada morto. Você não pode tocar em nada que é morto, porque isso toma conta da tua vida. E Sansão não podia tocar naquele bicho morto, porque ele era um cara separado para grandes coisas. Ele não podia encostar num defunto. Isso era uma lei que tinha, e Sansão não encostou. Mas na volta, quando ele estava voltando, naquele leão tinha mel. E as coisas com mel atraem, né? Assim como um acidente, as pessoas querem saber a notícia, quem morreu, mas não querem saber quem está vivo. E aí o Sansão foi lá por causa do mel e encostou no que estava morto. O que está morto que você está encostando? E aquela morte começa a passar para que você seja escravo da morte. Presta atenção, você vai se tornar um estagiário da morte. A morte, ela vai aumentando. Eu disse que nós nascemos com a morte espiritual e com a morte emocional, e você precisa conquistar a vida. Aliás, ela já foi conquistada para você, mas você precisa de uma atitude para deixar a vida tomar conta de você. A vida plena, a vida zoe que eu estou falando. E esse é o grande desafio. Ali naquele banheiro eu precisei chamar a morte por uma queda de braço. Chegou uma altura que eu não estava aguentando mais o tormento na minha mente. E aí eu comecei a lembrar de quando Paulo olhou nos olhos da morte e disse: Psiu, cadê morte? Cadê a tua vitória? Você, morte, morreu na cruz. A morte foi derrotada. E eu estou do lado da vida. E começou a vir na minha mente. E eu quero te dizer o que está em Jeremias. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Deixa de encostar no que é morto, porque senão a tua memória vai trazer só o que é morto.
Você vai precisar se apegar a palavras de vida, encher o seu coração de vida. E não é autoajuda, é ajuda do alto. É hora de você pegar o que está no alto. Presta atenção. Presta atenção. Você tem acesso, através de Jesus, a uma riqueza emocional e espiritual. Só que você precisa acreditar, porque ela está no mundo espiritual e você está no mundo físico. E se no mundo físico você viver encostando no que é morto, sabe, atitudes mortas, egoísmo, orgulho, e eu quero repartir essa chave contigo. Você vai precisar deixar de ser vítima, vai precisar deixar o egoísmo. Como assim o egoísmo, Heber? Eu estava lá naquele banheiro e eu estava sendo egoísta, porque veio no meu coração, poxa, e se eu morrer, e se eu acreditar nessa mentira que está vindo na minha mente, eu vou deixar os meus filhos? Será que eles vão ser felizes? Eu desativei aquela falsa ideia, porque a falsa ideia de dizer, tá vendo, eles são felizes mesmo sem você. E eu precisei dizer, eu tenho responsabilidade, eu preciso cuidar do meu filho. Se eu não estiver presente, ele vai ficar triste. E aquele sentimento egoísta dizia assim, tadinho de mim, né? Eu sou vítima, discutiram comigo, é melhor morrer. E aí eu não pensava naquele momento. A falsa ideia queria dizer, viu? Esquece, não pense no seu filho. Meu filho crescer sem mim seria algo muito ruim para ele. E eu precisei ativar essa verdade contra a falsa ideia. Precisei deixar de encostar no que era morto. O sentimento de coitadismo, de vitimismo, ou o sentimento de egoísmo. Você precisa identificar quais são as obras mortas que estão ferrando você. Beleza? Deixe de ser escravo da morte. Tamo junto?